voltando os assuntos, que a gente estava trocando uma ideia. Aí você falou do movimento punk, falou do rap, né? Que a influência e tal. Aí eu tenho mais duas perguntas, aí você pode falar sobre os projetos futuros do Veja Luz, que está trampando aí, tá no meio da A pandemia se milhão. movimentando. Pode falar um pouco da Feliz também, que puta que pariu, outra referência aí, evento literário foda. Total. Foda. É, é, a gente, como uma banda, né, mano, que você fala, vem dos movimentos culturais, vem crescendo já nessa batalha, vendo qual que é a fita, a conjuntura que você vive ali e tal. Você vê que você acha possível, não sei se essa palavra é possível, né? Mas você crê que toda banda que vem de quebrada, assim, ela tem por obrigação se, se misturar com os movimentos de luta, ou isso é uma coisa que é de cada um, tá ligado? Como que você vê isso? Você acha que por a gente, através da nossa arte, falar sobre coisas que estão ruins na quebrada, coisas que protestar e tal, a gente tem que ir além disso, né? Ou uma banda não tem obrigação de nada, é só fazer sua música e já era, ou ela tem que se envolver nessa parada mais política da sua quebrada, né? Certo. Então, eu acho que vamos por partes, né? Eu acho que, como eu sou um libertário, eu acho que cada um tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser, tá ligado? Eu não posso apontar o dedo para as pessoas e fazer, né? Como é que é a parada. Mas, ao mesmo tempo, para mim, esse lance da militância e da música sempre caminhou junto. Foi algo natural. E os meus que me cercam acaba sendo assim. Então, assim, quando a gente fala, a gente aprendeu a ressignificar vários termos, né? E quando de cima para baixo, digamos assim, né? Aqueles defensores das belas artes se referem à arte periférica, eles querem meio que segregar, né? Falando assim que, tipo assim, existem as belas artes, que é a arte mesmo, e a arte periférica, que tem que ter um adjetivo para falar que é a arte que ah, é mais pobrinha, é menos Inferior. dinheiro, é o pessoal mais simples e pá, que não sei o quê. E a gente ressignifica isso justamente trazendo para a gente entende que arte é arte, a nossa arte é tão ou maior, e para falar a verdade, muita coisa, tá ligado? Que o pessoal não sabe, veio do gueto, veio do povo simples, veio da gente, tá ligado? Sabe? Desde a época das mitologias, essa, esse, essa ocidentalização que a gente sofre, tudo isso foi roubado da África, de povos antigos, tá ligado? Então, assim, a arte também passa por esse processo. Muita coisa dessas belas artes foi roubado da gente, tá ligado? Então, assim, é isso. E justamente com isso, eu acho que a característica maior que a gente fala, em vez de menosprezar esse título, a gente transforma esse título assim de cultura periférica é justamente isso. A cultura periférica, ela não é a cultura feita na quebrada. Ela é a cultura feita na quebrada, para a quebrada e com a quebrada. Então, quando fala assim com a quebrada, é isso. Porque a gente também tem que entender o seguinte: eu e o Luan, Luan é o parceiro, poeta maravilhoso aqui da Zona Sul. Aí, ó, tá ligado? Tô roubando o cenário dele aqui, que a gente divide um mocó Salve, aqui na quebrada. E aí. Márcio. E, e é isso, tá ligado? A gente conversa bastante sobre isso. Cultura
teatro, música, dança. É o jeito que a gente vive de se expressar. O jeito que a gente se veste é cultura, é cultural. O que a gente come, como a gente vive, os nossos costumes, as nossas brincadeiras, isso tudo faz parte da cultura, sabe? A gente às vezes tem que descer um pouco do tamanco, tá ligado? E ser humilde. Às vezes tem gente que começa a tocar, a se acha artista. Calma, mano. Todo mundo tem a sua arte, a cultura é todo mundo junto e misturado. Então, assim, essa cultura que a gente faz, que é cultura periférica de resistência, eu acho que tem meio que intrínseco em si, ou pelo menos deveria ter, sabe? Essa questão da luta, esse lance de você se inteirar com o seu meio e trazer o seu meio como influência para sua arte também, entendeu? Acho que o cara pode fazer um som só por fazer aqui na periferia. Mas aí eu acho que é outra pegada. Acho que não é muito a nossa, entendeu? A gente tem um circuito riquíssimo, riquíssimo, gigantesco, fundamental. Eu costumo falar assim que, tipo assim, eu era meio saudosista, falava assim, pô, via os movimentos tipo Tropicália. Nossa, mano, queria ter nascido naquela época. Aí vi o movimento punk do começo dos anos 80, falava, nossa, queria ter nascido naquela época. E quando começou esse movimento cultural, tá ligado? Assim, ó, tá ligado? E eu comecei a reconhecer tudo ao meu redor, eu comecei a ver que tinha teatro, tinha dança, tinha artista plástico, tinha coco, maracatu, tudo na quebrada, tá ligado? Muita coisa, sabe? O movimento feminista, fala guerreira, tanta coisa, o pessoal ligado à educação, essa ligação nossa com os indígenas, mano, tá ligado? Se reconhecer indígena, tá ligado? Na quebrada. Isso tudo me encheu tanto, assim, ó, daquela coisa que eu parei de ser saudosista, tá ligado? A Tropicália foi um movimento fantástico que eu admiro pra caramba, que na prática reverbera até hoje, mas na prática durou 1, 2 anos. A nossa Tropicália tá aí há 20 anos, mano, e não tem data pra terminar, mano. Se pá, a nossa Tropicália é eterna, entendeu? E eu acredito muito nisso. Então, assim, pra quem tem noção dessa parada toda, dessa grandiosidade toda, desse caldo todo, tá ligado? Entende, assim, tá ligado? Que a Veja a Luz é uma banda de reggae, mas que dialoga com o movimento hip hop, dialoga com os Guarani, dialoga com o Sarau, dialoga com a tiazinha aqui, ó, tá ligado? Que tá na militância, dialoga com a Dona Débora e a luta da luta, sabe? E todo esse movimento, tá ligado? Então, assim, Padre Júlio Lancelotti, tá Mano, ligado? É nossa luta, sabe? Cracolândia é problema nosso também, e a gente entende isso, entendeu? Esse é o movimento que eu me sinto parte, essa é a arte e a cultura que eu acredito. Agora, o que eu quiser da sua arte, faça o que quiser. Agora, não vem pegar carona também, tá ligado? Sabe? Que aí já é, e aí assim, é mancada, tá ligado? Aí eu acho mancado. Tipo, pegar carona nesse movimento grandioso, lindo e fantástico e duro também, penoso. Fica quilombar, que é um exemplo disso. Não é fácil, não é fofo. A luta é diária, tá ligado? Então, assim, sacanagem é o cara ser artistão, pensar só nele, ter o ego inflado e querer participar do movimento desse. Isso aí eu acho que já ele tem que procurar outro movimento. Procurar um mainstream, procurar ser estrelinha lá pros lados dele, tá ligado? Aqui, mano, é o seguinte, aqui é guerra, mano, aqui é luta, aqui é guerrilha mesmo. Aqui a gente está nas redes e nas ruas. A gente não é artista virtual, mano. A gente está com o nosso povo, entendeu? Essa é a grande diferença. Agora, eu acho que cada um pode fazer o que quiser. isso eu também eu concordo plenamente, e principalmente pro final, não venha querer pegar carona depois, cada um faz o que Né? quiser, porque quando eu nasci de novo,
eu não consegui mais me adequar ao sistema que eu tava, né? E eu entendi que a luta é assim. O mestre Soró falou para mim assim, Groró. ele falou: Sandro, quando a gente adquire, grande Soró, ele tá aí, tá por aí em algum lugar. Tá. Quando a gente adquire a consciência da conjuntura que a gente vive assim, a gente não consegue se livrar mais. Você pode morar no mato, você pode ir para onde você quiser, mas aquela consciência de luta nunca vai sair de você. Quando você vê uma injustiça, você vai estar do lado do oprimido querendo lutar contra o opressor sempre, tá ligado? A Deida mandando aqui, todos juntos somos um, a mesma luta, a resistência, sobreviver e sobreviver. É isso aí, Deda. É isso aí, Dê. Mano, hoje tá foda essa polarização, assim. Muita gente agora, todo mundo entende de política e tal, todo mundo pode opinar, beleza, tudo bem. Mas eu tô tentando enxergar uma saída, tá ligado? Para além do que a gente faz, que já é muita coisa, mas para além, assim. Porque eu vejo debates, assim, em televisão, de esquerda e de direita, tipo a esquerda defendendo um lado lá, a direita o outro, e a gente fica no meio, mano, e os dois acabam de falar, não tem uma proposta, não tem nada, cada um vai, defende o seu e sai fora, e o povo no meio, caralho, mano, eles não chegam em consenso nunca, é só um querendo ser melhor que o outro, e pá, e lacrar, e que não sei o quê, mano, é difícil, e esse trampo de base que hoje é feito pelos coletivos, né, de periferia, todas as bandas aqui atuam e tal, é que esse trabalho de base, não querendo passar um senso político partidário, mas um senso político de entender onde você mora, procurar uma melhora ali, né? Para além dessa política institucional que a gente está inserida e não tem como fugir disso, né? Você acha que a gente tem que. Porque aqui no Jaraguá lançou um mandato coletivo, que é o mandato Guarani da Sônia, que é do nosso coletivo Salvo Quebrando a Liderança Indígena, mas duas, a Tamicuã também. Eu não sei se estava pré-candidata a vereadora, eu não sei se consolidou, tem as juntas também, que é 3 mulheres pretas, que inclusive conversou no sarau com a gente aqui, uma delas, a Débora. Como que você entende essa política institucional, né? A gente sabe que é foda, se a gente for de cabeça vai querer fugir dela, mas eu acho que a gente está no momento de que a gente tem que ocupar essa política institucional também e fazer a nossa anarquia lá dentro dessa política institucional, tá ligado? E como que você vê essa política institucional? Você acha que ainda vale a pena candidaturas periféricas, que o povo preto tem que ocupar, que os indígenas têm que ocupar essa política institucional ou não? Ou a gente tem que fazer nossa política aqui fora, ou as duas juntas? Como você vê essa conjuntura de uma frente que pare de discutir coisas que não cabe debate, tá ligado? Tem de discutindo se tem que usar máscara ou não. Mano, é uma coisa que não cabe debate. E a gente acaba entrando nessas, tá ligado? Como a gente consegue fugir disso, aliar nossa política de rua com a política institucional, ocupar ela e praticar a nossa anarquia. Cara, para mim é muito delicado falar sobre isso, porque assim, eu não acredito em nada na política institucional, nada, nada. Já me declarei anarquista durante muito tempo, sou sim muito, muito mesmo, tá ligado? Mas hoje eu sou tribal, mano. Eu acredito sabe, em tribo, acredito no movimento indígena. Acho que esse é o modelo, esse é o exemplo, tá ligado? É isso que é o que a gente tem mais de vanguarda hoje em dia. Você quer mais vanguarda do que um fogão a lenha? Mano, pau no cu, foda-se, rombo na Petrobras, tá vendendo, fudeu tudo, o caos. Os caras querem isso, os caras querem tacar fogo em tudo, os caras destruir essa terra. É ele, tá ligado? A resistência é o fogão a lenha, mano, que você tá.
combatendo a Petrobras, mano, tá ligado? Você tá sabotando a Petrobras. Você tá entendendo? Esse é o rolê. Agora, entre essa utopia, que eu acho que é bom a gente acreditar na utopia também, a gente ter utopias, porque é um mundo a ser, utopia não é o que não se pode alcançar, é um mundo a ser construído. E o mundo a ser construído pode ser do jeito que a gente quiser, só depende da gente. Existem processos. E essa foi a minha visão pessoal. Na minha visão coletiva, eu acho importantíssimo essas pessoas que têm estômago, que têm principalmente capacidade, que têm essa vontade, né? E essa coragem de repente lançar uma mandata coletiva. A gente teve a primeira experiência que eu acabei é, sendo bastante próximo. Tinha o movimento cultural das periferias, que foi um movimento super importante, que a gente foi lá debater, foi lá dentro da máquina debater e lutar por uma lei. Então, assim, orgulho assim, de ter feito parte disso, e é muito louco que eu vi isso de dentro, com os meus próprios olhos, e com o meu próprio suor também, porque eu estava lá, entendeu? De coletivos da quebrada entrando na máquina e escrevendo uma lei. Hoje, a lei de fomento à cultura da periferia, que é uma das leis de que fomenta a periferia de São Paulo mais importantes que existe na cidade, foi a gente que fez. E isso, de certa forma, faz acreditar que é difícil, é foda, a máquina é engessada, não é feita pra gente, mas a gente tem que arrombar o sistema, cara. É isso. Tem que derrubar de alguma forma. De todas as formas. Eu sou, tá ligado? Eu tenho um lance assim, rebelde, que eu nem quero exaltar muito aqui, de tacar fogo mesmo em tudo. Mas também tem esse lance de burocraticamente e ser guerreiro e tem pessoas que têm esse estômago para ir lá, tá ligado? E acho que tem que ter. Desse movimento cultural das periferias, saiu, se eu não me engano, posso estar errado, alguém me corrige aí. Isso aí. Saiu primeiro, uma das primeiras, se não a uma lei criada pela favela. pela Uma lei favela, criada pela entendeu? favela. Foi nós, a minha digital tá aí, e a digital de todas as pessoas da periferia, os que tiveram lá na linha de frente da luta e os que não, mas apoiaram, curtiram, tiraram sua foto, fizeram sua hashtag, sabiam, colaram nos debates, entendeu? Isso aí é construção coletiva e é assim, só assim que eu acredito que as coisas são. Por isso que esse novo formato de mandata coletiva é algo que eu vejo com bons olhos, embora eu tenha pavor de política institucional, eu vejo com bons olhos, porque não está centralizado numa pessoa. E desse movimento saiu uma das primeiras mandatas, talvez a primeira eleita, né? Que tem o Jesus, que tem o Fernando Ferrari aqui, que puta parceiro, que a gente correu junto pra caramba. Sarau da Vila Fundão, Sarau a Voz do Povo, junto com o Luan Luando, sabe? E foi muito louco. O pessoal da Quilombac, Fofão, sempre colava, tá ligado? E aí, essa mandata acabou sendo um movimento que ocupou lá e agora, e virou meio que uma tendência. Então tem várias mandatas. Várias. Todo dia eu abro aqui, tá ligado? Facebook ou outra rede, e vejo mandatas da quebrada, de pessoas nossas. Só isso aí já é um progresso, né? De você ver gente sua. Você fala, quem que é esse cara aí que tá se candidatando? É o cara lá que colou, que toma cerveja com você, mano. Que cola no sarau, que debate, que discute, que sabe. É o cara também, tá ligado, mais próximo para cobrar nesse sentido, porque é nosso papel cobrar, né? Entendeu? A gente não pode ficar passivo nessa parada também, entendeu? Então, assim, eu vejo positivo nesse sentido. Não que eu tenha tanta esperança na política institucional, mas vejo com bons olhos, sabe? Só sou grato a essas pessoas que têm coragem
né, que são nossos, e ter coragem de ir lá, enfrentar, entrar na máquina. Eu, quando participei desses rolês aí, tá ligado? Já fiz muito isso, sabe? De militância lá dentro da máquina, bater com esses comédia de secretário da cultura, de apontar o dedo na cara da Haddad quando ele era prefeito. Fiquei doente por causa dessa parada, acabei me afastando, entendendo que minha militância é outra, sabe? É a mesma, mas de estar nesse fronte, eu não quero, não tenho coragem. E admiro quem está, e todo apoio meu a todas essas mandatas, entendeu? Das pretas, todas as mandatas. Tem aqui na Zona Sul também tem algumas surgindo aí, e eu super apoio, cara, tá ligado? De coração mesmo. Acho que se no coração dessas pessoas assim não tiver o mal, pra mim já tá ótimo. Da hora, mano. Eu também concordo com quase tudo que você falou aí. Até em tacar fogo, essa daí é uma opção legal. Mas só pros ruins lá dentro, tá ligado? É. Aí a gente a gente fica nessa batalha, né? Como você falou, fica até doente, né, mano? Porque é foda, mano. A gente sente muito na pele, assim, ver as paradas e ver que é possível uma política institucional ser boa, mas com esse sistema que está lá dentro é praticamente impossível. E uma forma de tentar quebrar minimamente, lógico que é muito difícil, são as candidaturas, né, mano? Principalmente de vereadores que estão mais próximos da gente, até para prefeito e tal, está mais próximo da quebrada. E são pessoas que a gente conhece melhor ainda, né? Porque a E esquerda mesmo. você, Pode mandar. desculpa, mas você vê a importância de ocupar, por isso que eu falo assim, eu tenho o meu lance particular, mas eu tenho o meu entendimento como coletivo, o meu eu coletivo. E isso fala mais forte do que tudo. Meu eu particular é só um detalhe, é um grão de areia. O eu coletivo é o mais importante, sabe? Pra gente sacar mesmo a parada. E eu tô aqui, faço questão de exaltar, assim, ó, o livro aqui, ó, Orixás. E aí a gente faz essa reflexão. O Brasil tá pegando fogo, literalmente. As nossas matas, nosso cerrado, sabe? A nossa Amazônia tá pegando fogo. Porque existe um imbecil terrivelmente evangélico na presidência do país. Se esse presidente fosse do candomblé, se esse presidente fosse indígena, você acha que o Cerrado e a Amazônia, que é a nossa maior riqueza, além do nosso povo, estava pegando fogo? Fica aí, tá ligado? Só pra gente refletir, entendeu? Então, assim, tem que ocupar. É o mesmo processo, é o mesmo movimento que eles fazem. Eles não estão ocupando, não quer tomar conta de tudo. Tem que ter a resistência, tem que haver o equilíbrio, não pode deixar também largar, tá ligado? Não pode ter um monte de nanto que desistiu dessa política institucional, tá ligado? E deixar os caras ocupar e fazer o que quiser e tacar fogo, tá ligado? No Brasil inteiro e daqui a pouco nós nem existe mais. Então, assim, tem que apoiar mesmo, sabe? Apoio, tira o chapéu pra quem tem estômago de ir lá, mano, tá ligado? De entrar na máquina e dou mó ponto, mano. E acho que a gente tem que ter, mano. Tem que ter os nós. Tem que ter preto, tem que ter índio lá, tem que ter mulher. Mulher Ter pra trans, tem que caramba, ter mulher pra gay. caramba. Tá muito, muito desigual, mano. O Brasil, a maioria é mulher, mano. Você entra na Câmara, é, é ínfima a participação das mulheres. Tem que ter mulher, tem que ter preto, tem que ter índio, tem que ter periférico, tá ligado? Cadê a bancada periférica? Cadê a bancada das mulheres? Cadê a bancada negra? Tem que ter, mano, tem que ter. Tomou ponto mesmo, tá ligado? É isso. Zazeira, guitarrista da Indaís, entrou aí, salve Zazeira. O Carlinhos também Salve, entrou aí para dar Zazeira! onde é. E o. Mano, é, é isso. A gente tem que ocupar mesmo, né? Porque Tem... estudando um pouco, vendo os mais velhos falar sobre a fundação do PT, o que era aquela militância, aquele trabalho de base de verdade, né? Que saiu não existe mais, né, mano?
Tem uma analogia assim, tipo, antigamente a esquerda colava na favela e tinha uma enxada ali parada. Ninguém precisava falar para a esquerda que aquela enxada é só pegar e trabalhar. Hoje, se alguém de esquerda cola na quebrada e vê uma enxada, não sabe nem para que serve essa enxada. Não sabe o que está acontecendo, tá ligado? E tá rolando muito assédio com os coletivos. Com vocês deve rolar também, de partidos querendo chegar agora e querendo se aproximar, tá ligado? Da gente. E, mano, se não andou junto antes, não vai andar em época de eleição com nós, mano. Nosso coletivo é fechado. Eu falo, não, mano, cada um é individual, como você falou. Faz se quiser, mas o coletivo não se mistura, mano. Até ainda isso, foi sediada para fazer uma parada pro PT. Eu fui contra, tá ligado? Porque o PT largou nós de mão, mano. Então não tem como correr com os caras, tá ligado? Não, não vai fazer nada. Foda-se, nome. Ah, foda-se, mano. A Indaís é muito mais pra mim que o PT, que tudo. A Indaís é a minha vida, mano. E eu não vou jogar ela de qualquer jeito aí pra qualquer um, não, mano. A única coisa que a gente liberou pra dar Indaís com a música que a gente fez de Araguaia Guarani pro mandato Guarani aqui das aldeias. A Sônia pediu, eu falei, Sônia, você pediu, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas nós não fecha com parte da nossa política aqui, não se contamina, não. É outra fita que a gente pratica, né, mano? E todo esse processo que você vem falando, e também tem esses conflitos dessa política institucional e um jeito de ocupar ela, de resistir aqui dentro da periferia, né? Mano, vamos. Já bateu já 1h30 de conversa. Então vamos voltar para coisa boa aqui, porque nós ficar na política aqui vai ser foda. Vai... Vamos falar do futuro do Veja Luz aí. Deve estar. Mano, fala do. Vocês lançaram uma música com o Zé Geraldo. Caralho. Aí vocês pegaram pesado demais e. Aí foi pesadíssimo. Fala um pouco desse single e do futuro da Veja Luz aí. Tá. Então, foi Geraldo Azevedo, né, mano? O Geraldo. Então, embora assim, pô, minha reverência máxima ao Zé Geraldo, porque assim, eu sou fanático pelo tiozinho, mineirão, mano, maluco de estrada, né, mano? Cara guerreiro pra caralho, eu amo, assim, ó, um grande beijo, sou fanzaço da obra do Zé Geraldo, eu já fui em 1000 shows do Zé Geraldo, inclusive no Centro Cultural Vergueiro, já devo ter ido nos 10 dele só lá. Já vi Zé Geraldo em São Tomé das Letras, no século passado, mano, tá ligado? Na minha época de hippie, vendia os artesanatos e pai e tudo. Então, satisfação total. Um beijo, Zé Geraldo, te amo. Então, o Geraldo Azevedo, que é um grande ídolo máximo da nossa música, né, meu? Um cara fantástico, com uma obra impecável. Pintou a oportunidade através do Renan, que é o batera da banda. Ele era amigo de um produtor que estava fazendo um trabalho de releituras da obra do Geraldo Azevedo. E aí pintou o convite, o Renan generosamente abriu pra gente, falou, Veja Luz não quer fazer, e foi através disso. E aí a gente ficou super feliz, fizemos um apanhado de ideias e acabamos escolhendo o Dona da Minha Cabeça, que é um grande clássico, já tem aquela pegada reggae, então já facilitava tudo, a gente já ia ficar no moio. E foi uma honra imensa, né, gravar com o tiozinho, ter a participação dele principalmente, né? Porque não foi só uma versão que a gente fez, ele participou tanto do clipe como da música. Eu, infelizmente, talvez da banda, assim, por eu ser um pouco mais velho e já tinha um rolê, tá ligado? Das antigas de música, comecei em 90 a tocar, né? Então os caras colavam lá em casa, os caras da banda, os caras ainda era meio verde, né? Os caras mais novos, tava começando a tocar e pá. E eu já tinha uma coleção imensa de vinil. E eu punha só pedrada pros caras ir conhecendo, pros caras e se habituando, assim, né? Hoje os caras que me dão aula, né, mano? Tá ligado? E aí, desde essa época, assim, né? O Geraldo Azevedo
veio permeando sobre a gente, todo mundo admira pra caramba o tiozinho. E no dia de gravar a parte dele, a gente fez toda a nossa parte aqui em São Paulo, e a voz dele ia ser no Rio. E aí os caras viajaram pro Rio de Janeiro, e eu faço vários trampos, pago aluguel, tenho um filhão, né, que é o melhor do mundo, e tem as responsas, tava trampando de pedreiro, mano. E acabei não conseguindo colar, mano, tá ligado? No rolê. E não conheci pessoalmente o tiozinho. Mas me senti muito representado, humildemente, tá ligado? Pelos manos da banda que foram lá, interagiram com o tiozinho, conheceram o espaço dele. E foi o resultado ficou maravilhoso, lindo, assim. É uma música que entrou no nosso repertório para não sair mais, assim. A gente tem muito orgulho de ter feito esse trabalho, de ter representado e, assim, caramba, né, mano? Imagina. Imagina eu assim, tá ligado? No começo da década de 90, ripão, mano. Ouvindo essas baladas, aqueles sons de fogueira, só as cabeludas e os cabeludos em volta da fogueira, assim, se divertindo, tomando vinho e falando, fumando e trocando altas ideias, sabe? Tocando um Geraldo Azevedo no violão. E aí, anos depois, décadas depois, mano, ter a honra de gravar, cara, junto com o cara. São assim, são os presentes que a vida nos dá, né, meu? É assim, eu falo sempre, todo dia, que eu amo demais a vida. Eu amo demais a vida. Ela é foda, assim, sabe? É emocionante viver. Emocionante. É difícil, às vezes é trágico, vários tropeção, sabe? Mas, assim, é emocionante viver, cara. Principalmente quando a gente vai se libertando, né, das amarras do sistema e vai trilhando o nosso próprio caminho, no peito e na coragem, fica mais difícil, mas mais prazeroso ainda. Então a gente tem uma honra imensa. Esse foi o primeiro, né, trabalho depois do Escolhas. Aí já vou emendar aqui, beleza? Beleza, não, só Nos tô próximos, mostrando aqui o. Quem quiser pode acompanhar, tem crer. um clipe, mano, do Geraldão, você é louco. Eu fiquei muito feliz também por vocês. Imagina, Que participação foda. né? E é Porra, isso. mano, falar o E, quê? e eu vi que você postou, mano, no Facebook o nome do próximo álbum. Eu não vou lembrar o que eu votei agora. Faz um tempo já. Mas eu votei o nome lá. Eu não sei se escolheram, já está escolhido, se já está trampando no outro álbum. O futuro da Veja Luz aí, Então, né? Pandemia é, doida. isso aí. Aí a gente, tipo funk, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não. Tem que continuar, tem que continuar, né, mano? E aí, embora a gente já tinha, agora sou obrigado a me retratar, né? Digamos assim. A gente tinha falado daquela magia, daquele fetiche pelo álbum, pelo disco, né? De vinil na época, mas também pelo álbum, de CD, a parte gráfica, tudo. Isso é maravilhoso. Mas você é, tem banda, trabalha, sabe o quanto é difícil. E é caro a gente fazer isso, entendeu? É pesado. Sabe? Então, por exemplo, um álbum como Escolhas foram quase 3 anos para ficar pronto, desde a época da composição, do trabalho de pré-produção. Aí entramos no estúdio. Aí pegamos um puta de um estúdio da hora, que foi o do Beto Mendonça, que eu falei, lá na Lapa. Contratamos altos músicos, né? O pessoal, o André Mitsuoka, o, o Edu no trompete, né? A metaleira, participações especiais diversas. Investimos pesado. Mixagem do Victor Rice, né, mano? Puta de um fera aí, tá ligado? Da Dub Music. É, masterização na Califórnia, tá ligado? Isso aí, mano, tudo uma pá de favelado, correndo atrás, tipo assim, da Veja Luz, não entra um pacote de feijão na minha casa. O dinheiro da Veja Luz é investido totalmente na Veja Luz, entendeu? E só assim que a gente consegue fazer um trabalho de excelência desse. Mas é muito pesado pra gente, a gente acabou
meio que se adaptando aos novos tempos também, percebendo como que é o trabalho, tá ligado? Tentando ser um pouco mais flexível. É um trabalho imenso, uma dedicação foda, um dinheiro gigantesco investido num trabalho desse, para na hora da repercussão não ter tanta coisa assim, sabe? A gente conseguiu veicular uma música numa rádio, que eu nem quero falar o nome, mas um programa de reggae super conhecido, através de Jabá já foi mais grana, entendeu? E o resultado foi pífio, né? Quase não deu resultado, sabe? A gente com muito custo conseguiu gravar um clipe, né? Que foi com o Al Griffiths, mas meio que de estúdio, só aquelas cenas mesmo de estúdio, pai e tudo. E aí, através dos shows, né, que a galera começa a conhecer mesmo o trabalho e ir atrás, aí hoje tem as plataformas de streaming, as redes sociais, e acaba ficando tudo nas nossas costas mesmo, a divulgação. Então a gente vê assim que é uma obra que a gente admira muito, que a gente tem muito carinho, muito respeito, e que a gente gostaria que todos os filhos, ou todas as músicas, todas as nossas filhas que estão lá, tivesse o mesmo trabalho em cima. E não dá, fica muito pesado. Então acaba se destacando uma, duas, três músicas do álbum e as outras fica apagada. E só quem vai conhecer é tipo você, que curtiu mesmo a banda, que acompanha, que vai lá, clica e ouve o álbum inteiro. Então agora a gente resolveu tentar outra estratégia, que é uma estratégia que vem sendo muito usada hoje em dia, né? Que é o lance dos singles. Então a gente vai lançando singles e de repente, quando a gente tiver uma quantidade legal, aí a gente pretende compilar. A primeira ideia é compilar num EP para o primeiro semestre do ano que vem, ou talvez esperar mais um pouquinho e fechar um LP mesmo. Mas aí eu não sei. Por enquanto a ideia é do EP, que a gente vem trabalhando. Então, assim, já tem essa do Geraldo Azevedo, que foi um aperitivo aí pra galera. Aí a gente lançou um lyric vídeo chamado Força e Leveza, que já é uma música nova também, não sei se você conseguiu acompanhar. Uma música E super bonita também, importante para esses tempos de terror que a gente vem vivendo. Falar sobre força e leveza, né? Um clipe super bonito. Eu vou ficar devendo o cara que fez o clipe, que é super importante sempre dar crédito, mas a minha memória não funciona direito, acabei não fazendo a colinha, me desculpe, me perdoe, né? Mas assim, um lyric vídeo muito legal, uma arte gráfica, pá, de desenho, muito foda, mó dedicação, ficou super bonito. E agora tá no forno para sair, eu já tenho aqui, tá ligado? Mas eu não tenho esse lance de tecnologia que você tem para mostrar um pedacinho. Senão eu até eu vou mostrava em mostrar primeira aqui. mão um pedacinho, Eu vou, é, um eu vou pedacinho do mostrar. novo clipe, que é Ah, tal é, que é até esse é o Força e o Leveza. esse é o Força e Leveza. E a gente Animação. já tá no e a gente já tá no forno com um novo clipe que é o Enquanto a Cidade Dorme, que é o nome do EP também, né? Ah, E não. assim, esse foi gravado pelo grande parceiro do Ani Cartacho, um moleque assim, maravilhoso. Moleque que eu falo assim que eu já tô tiozinho, né? Mas assim, é um cara maravilhoso, talentosíssimo, que assim se dedicou imensamente, vestiu a camisa e é muito foda. Tem sempre que citar e exaltar essas parcerias, porque tem cara que veste a camisa mesmo, tá ligado? E faz toda a diferença, e ele é uma. Ele gravou um clipe assim sensacional, fudido, enquanto a cidade dorme. Nessa época de pandemia, então a gente tem um rolê pela cidade vazia, altas cenas. Eu vi as Aí já fotos. é mais a, então. E já é a cara mais um pouquinho a ver com o Veja a Luz que a gente está acostumado, assim, que pegando sem alisar, digamos assim, né? Uma letra Sim. muito pesada, muito bonita da parte do Marquinhos, assim, também. Um protesto. E tá no forno logo, logo, daqui umas 2, 3 semanas aí já tá saindo. Enquanto a cidade dorme, fique ligado nas hashtags aí, que o clipe tá lindo. E aí a gente completa, por enquanto, essa primeira ideia, DCP, com mais três músicas.
que já está praticamente finalizada, falta a parte de mixagem e masterização, mas já está bem adiantada a parte dos instrumentais. E eu quero também ressaltar esse lance da parceria, né? Como eu disse, o lance do Escolhas, que foi aquela dedicação brutal, assim, da gente, e assim, um investimento muito foda, e às vezes o retorno não foi o esperado, assim, não por a gente é muito satisfeito e muito grato por todo mundo que acompanha, por todo mundo que tá, mas a gente queria mesmo, assim, poder trabalhar um pouco mais esse disco. E hoje em dia os baratos é a milhão, mano. Tá ligado? Você lança um disco, tá ligado? Em janeiro, quando chega em setembro, o disco já tá velho, sabe? Então, assim, é foda pra gente. Então, a gente optou por esse lance de lançando singles, e aí a gente pode se dedicar. Você viu Força e Leveza, lançou a música, pôs no streaming, fez o lyric vídeo. Então, assim, fez o trabalho completo de divulgação com ela, e pá, todo o carinho, todo o respeito. Agora vai vir Enquanto a Cidade Dorme. E esse disco a gente optou, não foi uma opção nossa, mas também os tempos são outros, né? Tipo, não está muito próspero, né? Na questão de já vem de um pouquinho antes, mas depois desses desgovernos aí que tomaram conta, aí descambou todo esse lance, né? Ficou muito difícil, né? Pra gente em relação assim a acesso e pai tudo. E aí os shows começaram a ficar precários, tá ligado? Tipo assim, não tem muita casa praticamente pra tocar, mano. A gente é de uma época lá, mano, que tinha Jam, KVA, tinha 30, 40 casas de show, assim, pra gente tocar em São Paulo. Hoje em dia eu não lembro de nenhuma, mano, tá ligado? Tá muito difícil, né? E aí a gente acabou optando por pôr os pés no chão e retornar às nossas origens no sentido, a gente nunca saiu daqui, nossa origem sempre esteve dentro da gente, mas a gente durante um momento buscou esse lance do de estar num bom estúdio, de investir pesado, de buscar, sabe, mixar, masterizar, não sei aonde, pai, e tudo. E hoje na nossa realidade a gente se viu tendo que voltar às nossas origens, assim, tá ligado? Ser humilde, entender o processo, entender a época que a gente está passando e entender que a gente ama o que faz, a gente praticamente não vive sem isso e que para continuar a gente às vezes dá um passo atrás para dar dois adiante. E aí a gente amarrou uma parceria com o Leandro Quintê, que é o vocalista do Filhos da Terra, que é back vocal dos Leões de Israel, canta com as meninas do Filosofia Reggae também. É um Músico talento, fudido. músico fodido, cara pretaço, nervoso, animal. E ele também tá muito monstro na questão da produção. Então a gente fechou com ele de fazer um trabalho teoricamente mais simples, apostando na nossa essência. E aí a gente tá colando lá no São Judas, mano, tá ligado? No final do Tabuão, já divisa com Embu, tá ligado? No meio do guetão mesmo, assim, tá ligado? No estudinho dele lá, super humilde, super simples, e apostando no talento dele, na visão que ele tem musical foda, que o cara é muito monstro. E é um puta de um parceiro que já conhece a gente, que a gente não tá tendo nenhum atrito com o cara. Porque o cara já toca com a gente há mais de 10 anos, o cara já conhece a gente há 20 anos, né? Então, assim, tem sido assim uma experiência fantástica. E o resultado, por incrível que pareça, não deixa nada a desejar de quando a gente investiu maior grana, tá ligado? Para gravar. Então, assim, até uma lição pra gente mesmo, sabe? Da gente, às vezes, acreditar na gente, no nosso potencial, tá ligado? E acreditar na nossa grandeza também. Então, é um disco bem simples, como o Renan, que é o puta de um parceiro, vem tocando com a gente bateria, mas ele é freelance, né? E aí a gente reduziu os custos ao máximo, então a gente fez programação de bateria. E aí o disco é praticamente eu, Marquinho, o Fino e o Cebola tocando. Simples assim. O Leandro também toca algumas faixas, toca guitarra no disco.
toca teclado, acrescenta vozes, ele, além de produtor, soma pra caramba como músico, né, mano? Porque o cara é muito foda, entendeu? Não tem como deixar passar essa. Mas, mas assim, sabe, um trabalho feito em casa mesmo, no nosso gueto, em Taboão da Serra, que o resultado você vê através de Força e Leveza, já dá para ter um aperitivo aí de como a qualidade não deixa nada a desejar. E esse, Tá enquanto a top. cidade dorme, assim, tenho certeza que vai fazer muito barulho também, porque tá lindo o clipe, tá linda a música, sabe? Arranjos sensacionais, assim, uma execução, uma vontade, uma gana da gente fazer e realizar isso muito grande. O talento do Leandro Quintê nessa produção foi impecável, assim, o resultado massa. E aí eu convido todos aí para ficar ligado nas ruas e nas redes, veja a luz, que a gente não para, mano, tá ligado? Logo, logo tem trabalho fresquinho. Daqui 2 semanas no máximo, tá saindo aí o trabalho novo do Veja a Luz. Da hora, vou estar aqui aguardando, acompanhando. Você teve uma fala sua aí que a gente na Indaís é a mesma fita, mano, igualzinho. Também na minha casa não veio dinheiro nenhum, na casa de ninguém. Todo o dinheiro da banda é um caixa que a gente faz e serve pra banda. Às vezes, Isso se alguém mesmo. tem uma dor de barriga ali, ô, mano, no caixa da banda, tô precisando de um gás. Ô, demorou. Ô, não, agora a gente Lógico. vai pegar esse dinheiro, vai fazer uma viagem. Vamos dar um rolê com a banda. Aí nós pega, banca a viagem para Camburi, leva a É família, isso. tudo, faz um show lá. Então tem essa lógica, né? Porque a gente chegou no consenso, falou, mano, se a gente quer manter o que a gente gosta para sempre na nossa vida, a gente vai ter que guardar todo o dinheiro que esse sonho dá pra gente, vai ter que guardar. Não dá pra dividir o dinheiro. Nunca rolou isso, acabar um show, pegar a grana e dividir. Sempre foi pro caixa e ninguém fala nada. É desse jeito e já era, tá ligado? Essa é a política adotada e eu fiquei feliz de saber que vocês também trampam dessa maneira. É da hora, mano. Mano, estamos chegando ao final. Marquinhos entrou aí, mano. Não sei se ele tá ainda. Salve pra ele aí. É... Considerações finais, mano. E muito obrigado. 2 horas de conversa, mas podia ficar muito mais, porque tem assunto, mano. E antes que termine a live, a gente lamenta aí todas as vítimas pelo Covid, mano. Todos os familiares. A gente tá passando um momento muito difícil, né? E a gente tem que se manter vivo o máximo de pessoas possível para quando tudo isso passar, a gente tomar de assalto aí novamente o nosso país, que eles estão nos roubando através dessa pandemia maldita. Mano, suas considerações finais e muito obrigado por vocês não desistirem, bater na tecla que banda de quebrada tem que ser banda política e é política que não se contamina. Veja a Luz é referência para a gente aqui e é muito bom, mano, falar que o Veja a Luz, a banda, são meus amigos. É um orgulho de falar isso. Sandro, a gente que tem maior orgulho mesmo de todo esse movimento. Eu tenho muito orgulho de ter você como amigo. Já pedia socorro para você, tá ligado? Nos projetos. Ô, mano, É encaixa nóis. nós aí, né? Precisa tocar e você sempre disposto, sempre às ordens. Você é um puta de um cara assim que eu admiro pra caramba, assim. É meu amigo, trago no coração, sabe? E é muito louco essa rede que a gente tem. Só agradeço demais. E é isso, a gente já vem aprendendo também, né, que tem esse lance da militância que a gente não pode esquecer, que a cultura é nossa. E o lance da banda é o seguinte, faz um tempo já que a gente aprendeu que não dá pra ser artista, né, mano? A gente tem que se virar nos 30, tem que ser produtor do nosso próprio trabalho. Tem que ter mesmo a banda como uma firma, como as equipes, sabe? Dividir tarefas e pai e tudo, e fazer acontecer, mano. Porque aquele barato de vir um cara aparecer, cair do céu uma luz assim que vai salvar nós, vai pegar nós e vai pôr nós no Faustão. Isso aí, meu irmão, já faz muito tempo, se pá, nem nunca existiu na minha cabeça essa ilusão. Por causa da minha formação punk, eu nunca tive essa ilusão. Mas cada vez mais vem se solidificando isso. E aí fica um salve aí, mano, pra galera. Você faz, você
você é lindo, você é linda, você tem que acreditar no que você faz e faça com suas próprias mãos, busque, tá ligado? A força no seu coletivo, no seu próximo, no seu ente querido, tá ligado? Que essas pessoas que vão dar o respaldo que você precisa, tá ligado? Para você continuar na caminhada, tá ligado? Do céu, só cai chuva e bênção. E aí, outra coisa muito importante, vamos se cuidar, galera. Vamos cuidar dos nossos tiozinhos, das nossas tiazinhas, dos nossos velhinhos, que eles são os mais vulneráveis. Vamos cuidar da gente. Vamos cuidar do nosso coração também. Se liga nessa parada assim, porque esse lance tá muito fervoroso, esse lance também de política e pá. E se você entra de cabeça, você acaba ficando doente, você acaba ficando, tá ligado? Com a cuca pirada. Então vamos cuidar da nossa cabeça, vamos cuidar dos nossos chakras, vamos cuidar do nosso interior, vamos cuidar dos nossos próximos, sabe? Use máscara, vamos, tá ligado? Vamos acreditar no novo. Vamos acreditar num futuro próspero e vamos emanar essa energia, que essa energia há de voltar, mano. Nada vai sem voltar. É lei da ação e reação. Se a gente emanar o amor, a gente vai colher o amor, tá ligado? A gente tem que acreditar. É difícil, parece que não existe mais, mas a gente tem que acreditar nisso, mano, tá ligado? A gente tem que ter essa fé, mano, tá ligado? Senão a gente desanda, a gente se entrega, a gente se prostra diante dessa maldade toda e a gente não pode. É luta e a luta através do amor, mano, tá ligado? E é isso aí. E eu queria Valeu. só deixar assim ó, um convite pra galera. A Feliz Feira Literária da Zona Sul tá rolando. É um movimento que as mulheres, principalmente, do Sarau do Binho, organizam. Elas são fantásticas, tá ligado? Maravilhosas. Fizeram uma programação lindíssima. Esse ano, lógico, tá rolando online. Várias lives. Mano, a Dirá, tá ligado? Da Dirá Guarani, da aldeia Tenodeporã, entendeu? A Ayrton Krenak. Pô, mano, Uou. não dá nem pra falar. Tanta gente bonita que tem nessa Feliz. Vale muito a pena acompanhar. São só conversas cabeçudas e ultra progressistas, tá ligado? Conversas que deixam a gente bem, que nos alivia, nos acalma o coração e A nos esperança. desperta a mente. É isso. Mano, muito obrigado aí com essa mensagem aí de esperança, mano. E como você falou, somos utopia e movimento. Para quem pensa que é utopia, é ilusão, é porque não sabe vivê-la. Se você saber viver ela intensamente, ela só vai te motivar, tá ligado? Então é isso. Se cuida aí, mano. Manda um salve pro Cebola, pro Fino, pro Marquinho. E, mano, ainda a gente vai armar, veja a luz no Fofo Rock Bar. Não sei quando, mas Vamos nós vai sim. armar essa fita. Nós vai armar essa fita ainda. Valeu, mano. Se cuida. Valeu, se cuida. Gratidão, mano. Valeu.